é mais alto. Então, tem o fundo de classe 1. Não tem um fundo sem classe. Você tem uma classe. Muito recente, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do Investimento Abessa, hoje com Rubens Vidigal. Tudo bem, Rubens? E aí, Hudson, tudo bem? Tudo bem. Obrigado aí por ter aceito esse convite aqui, estar aqui com a gente. Imagina, prazer enorme. Alegria estar aqui. Obrigado, super obrigado. Vamos começar primeiro com você se apresentando, né? Quem é Rubens Vidigal? Claro. Meu nome é Rubens Vidigal Neto. Neto, importante. Importante. Esse é meu avô e meu pai. Né? Eu sou advogado. Basicamente, sou um advogado... Basicamente, eu sou advogado, é ótimo. É isso. Eu sou advogado. Tenho o meu escritório, um escritório com 3 sócios hoje em dia, mas muito focado na área de mercado de capitais, na área de direito bancário. Tenho também a área de M&A. Mas a minha atuação há muitos e muitos anos é com fundos de investimento, especialmente. Tem outro lado aqui da minha atuação, que é como conselheiro independente do Open Finance. Que legal, essa eu não sabia. Vai ter tem mais um programa aí pra gente fazer. Peguei de surpresa nessa. Mas você tem o Conselho Deliberativo do Open Finance, que é o órgão das decisões estratégicas da estruturação do Open Finance como um todo, da estrutura inicial. Tá. Eu estou lá desde o início, então praticamente há 4 anos. Nossa, então, o trabalho é bem legal. É bem bacana. É um olhar público, né? Então, ali eu defendo competitividade, inovação, esse é o meu olhar e é o meu papel como conselheiro independente. Pô, legal, hein? Essa eu não sabia, vai ter mais um programa aí daqui a pouco, já vi tudo, hein? Conversaremos sobre ele. Rubens, hoje a gente tem a tua área de atuação, que a gente muito conhecida no mercado, FDIC. É um dos grandes assuntos aqui do mercado que você está lidando. E aí a gente agora tem FDIC para varejo, que era uma coisa antiga, uma proposta, uma demanda antiga. A gente tem a questão da tributação, que mudou a reforma tributária e tal. E aí vamos começar a conversa aqui um pouquinho sobre FDIC. Você acha que é um instrumento bom para o varejo mesmo? O que o varejo ganha e o que o varejo traz de risco para um cliente normal, uma pessoa normal? Puxa, o que é importante do FDIC como um todo, quando a gente olha para o produto, primeiro, o veículo é muito bom. O veículo, ele tem... Também sou fã dele. O veículo é ultra flexível. Ele é testado e desenvolvido pelo mercado há muitos anos. Então, a gente está falando aqui de um primeiro FDIC de 2002, ou 2003, o primeiro FDIC que saiu. 20 anos. 20 anos. É um produto de 20 anos. Que sofreu muito, que teve problemas em alguns fundos específicos. Estatisticamente é quase irrelevante, mas foram casos que que foram polêmicos no mercado como um todo. Teve um período de seca, inclusive. Né? Isso, exatamente, porque a CVM, com a 531 na época, apertou muito em termos de exigências em relação ao FDIC, com uma preocupação em relação ao produto, mas é o que eu digo, o problema não é o produto, né? O produto é a embalagem, o FDIC é um veículo. E como veículo, ele é extremamente flexível. Então, ele permite uma enorme criatividade do mercado para a criação de estruturas de securitização. Na minha perspectiva, ele, para a grande maioria dos casos, ele é o melhor veículo de securitização que pode se ter. Melhor que CRI, CRA? Pode ser, não necessariamente precisa ser. Pode ser. Assim, obviamente que você tem que olhar caso a caso. Tem casos que um CRI, o CRA, ou uma securitizadora, ou um CR vão funcionar melhor. Você tem que olhar custo, tem que olhar uma série de coisas. Mas é interessante você ter, primeiro, um veículo que é um fundo de investimento, que tem tributariamente neutro, depois a gente entra um pouco nesse detalhe, mas que tem uma administração de um fiduciário, a gestão de um fiduciário, que são, no caso do administrador, regulado pelo Bacen, no caso do gestor, regulado pela CVM. Então você tem um olhar, uma dupla fiscalização de uma estrutura de fundo de investimento que existe há décadas no mercado. Você tem elementos muito importantes, como a questão da cota diária, então uma avaliação dessa carteira diariamente. Então, você tem uma série de elementos em relação ao FDIC que o tornam um produto muito sólido e muito seguro. Então, na hora que você me traz a pergunta, puxa, faz sentido abrir para varejo? Na minha cabeça, faz 100% de sentido abrir para varejo. Mas, obviamente, que vai depender do produto que você vai fazer. Aliás, eu estava fazendo por que você... Porque eu também estou observando a minha opinião, tá? Mas por que a CVM demorou tanto na sua visão? Sua visão? A gente participou como escritório do processo, eu pessoalmente participei do processo normativo
Depois de sair a 356, de todas as mudanças normativas, eu participei de todas as audiências públicas de uma forma ou de outra, ou pelo escritório, ou, na grande maioria dos casos, contratados pelos clientes. E especificamente em relação ao 175, puxa, esse é um processo que começou em 2018, talvez, 2017, as discussões com a CVM. Então, quase uma década, vai. Então, mas você teve uma pré-audiência pública, conversado com uma série de associações. A norma estava para sair, daí ela voltou para dentro. Daí a norma estava para sair, daí saiu a Lei de Liberdade Econômica. Tá. Então, quer dizer, já tinha um certo consenso de que era para abrir, mas o momento... E daí veio a Lei de Liberdade Econômica e falou, poxa, e agora? Não, vamos voltar para dentro, agora tem muito ajuste para fazer, a gente faz o ajuste como um todo, e daí você tinha o anexo 2 do FDIC, que era a única alteração que era estrutural de fato. Então, o que aconteceu é que os eventos foram se sucedendo, e por isso demorou tanto tempo. Tá. Foi uma questão de processo interno. Não de convicção. Convicção estava criada já. Isso, não foi falta de convicção. Assim, a CVM, o que eu falo, eu tenho o prazer e a sorte de trabalhar com 2 órgãos públicos que tem muita gente séria, muita gente boa e competente e comprometida com o mercado, com compromisso com o mercado, que é o Banco Central e a CVM. E a CVM, puxa, com uma questão de pessoal que é seríssima, né? Agora a gente tem novos servidores, mas ainda assim você tem um mercado crescendo de forma exponencial nos últimos 20 anos, mercado de fundos de investimento nem se fala, né, de fundos estruturados, que são muito mais complexos, muito mais difíceis de se analisar, com uma supervisão mais complexa, e as pessoas que eu lido na CVM são as mesmas há 10 anos. Né? Então eles alguns se aposentaram, inclusive. Isso, eles se desdobram para fazer o que dá para fazer, com uma mudança, uma atualização normativa nesse prazo, que é inacreditável. Então, é isso, é a ausência de gente também, né? A ausência de braço e circunstâncias externas que fizeram com que demorasse tanto tempo. Mas o que é louvável nisso, e obviamente que eu tenho minhas discordâncias do que saiu e tudo mais, e a gente pode entrar nesses detalhes, mas, puxa, teve um esforço para diálogo com o mercado na construção dessa norma, e um diálogo de fato, e a incorporação de uma série de questões que eram extremamente importantes, em termos de flexibilidade do FDIC, depois daquela restrição que houve com a 531, que foram muito importantes e muito bem-vindas. Então, olhando a norma como um todo, olho de forma muito positiva. Tá. É isso. Queria que fosse ainda mais flexível? Até queria. Em vários aspectos, mas tudo bem. Eu acho que a gente caminhou muito bem. Agora, você acha assim, agora chegou para o varejo, e o que foi feito na norma para que um fundo possa ir para varejo? Porque o que surgiu de específico? Porque naquela linha de que o investidor de varejo, alguém que precisa de alguma proteção, o que teve? Ou você acha que eles nem precisava de muito? Não teve nada, é simplesmente uma compreensão por parte da CVM e uma compreensão por parte da CVM e uma compreensão de algo que de fato aconteceu, que é um amadurecimento do mercado em relação ao produto. Tá. É isso. E daí, obviamente, você teve salvaguardas. Então, inicialmente a CVM, quer dizer, chegou-se a discutir, por exemplo, eu vou definir características de créditos que podem ser adquiridos ou não. Até se fez essa separação com os créditos não padronizados, que não podem ser adquiridos por investidores de varejo. Mas, como regra geral, qualquer crédito que não seja um crédito não padronizado e que seja um crédito performado, ele pode entrar no FDIC varejo, que faz todo sentido. Só cota sênior, e cota sênior o conceito é o conceito jurídico, então a cota única também pode ser para varejo. Tem que ter a classificação de risco. Puxa, mas classificação de risco era exigida para qualquer emissão de cota do FDIC. Basicamente eles excluíram para tudo e mantiveram só para varejo. Então, as condições são razoáveis. E se você for olhar os fundos de mercado, que eram restritos a qualificados anteriormente, puxa, a quantidade de cotas AAA com uma rentabilidade ultra atrativa, com um colchão de garantia de subordinada super significativo e com todas as salvaguardas que vieram pós-531 de segregação, de cedente, de originador e prestador de serviços fiduciários na verificação de lastro, cobrança e recebimento, que dão uma segurança muito significativa para as estruturas de securitização, foram implementadas então aí. Então, no fim, o que você está dizendo? Puxa, varejo pode participar também dessa festa de rentabilidade
de uma relação rentabilidade-retorno que faça sentido. Esse é o contexto. E daí o que você olha hoje no mercado? Né? Obviamente que eu sempre olho a parte jurídica, mas a percepção que eu tenho do mercado é uma busca por ativos como um FDIC para gerar uma rentabilidade em carteiras de fundos de renda fixa. Porque é uma rentabilidade diferenciada. Né? Isso, multimercado, renda fixa, olhando para ativos como os ativos de cotas de FDIC, que geram uma rentabilidade adicional, para criar um diferencial de rentabilidade, porque de fato esses ativos têm isso. Você permitir que o varejo possa adquirir isso faz todo sentido. Não, também acho. Agora você colocou um ponto sobre garantias, lastro, não sei o quê, e tem aquela discussão das registradoras, né? E eu sei que você tem até alguns pontos de vista que você acha que protege, pero nem sempre. Como é que você acha que está essa? Porque a história de registradora, eu te digo assim, se quiser dar um passeio, explicar um pouquinho a história, porque para mim, se já foi e voltou, estou perdido onde é que foi parar esse negócio. Você tem muito mérito nessa questão e é um olhar CVM, mas é um olhar também muito importante de Banco Central relacionado a registro. Onde é que essa questão do registro está mais desenvolvida hoje em dia? Na verdade, já está implementada. É em relação a créditos e arranjos de pagamento. Arranjo de pagamento é aquele negócio de gestão de pagamento. Cartão de crédito. E você tem. Não vou entrar nessa discussão de arranjo de pagamento, que é complexo, você tem 3 tipos de crédito e tudo mais. É o mais simples. Vamos no mais simples. Você tem um crédito do varejista, que é o termo técnico é estabelecimento comercial, mas pode ser um taxista, por exemplo, que tem a maquininha e tem um dinheiro a receber da credenciadora, da Cielo, da Rede, da Stone. Esse é o crédito do varejista. Como é que funcionava esse mercado? Passada do táxi, passei lá, passei o cartão. Isso, parcelei ou não parcelei? À vista. A credenciadora tem quanto tempo para pagar? 40 dias, 30 dias. Enfim, mas tem uma dinâmica no Brasil que é um prazo longo para esse pagamento. E qual que é a mecânica que sempre existiu? Eles antecipavam esse crédito com o próprio credenciador. Por taxas, às vezes, descasadas com um risco relacionado àquela operação, porque é um risco frente a um credenciador que normalmente, que na grande maioria dos casos, são empresas com baixíssimo risco. Sim, né? Então, o Bacen olhou para essa situação e falou, puxa, vamos criar uma sistemática, um ambiente em que eu permita a negociação desses créditos por parte dos varejistas e, com isso, eu atinjo um dos objetivos do Banco Central, que é a redução de spread. Né? Eu crio um acesso ao crédito por parte dos varejistas que precisam de acesso ao crédito mais barato com o ativo que eles têm, que são os créditos contra as credenciadoras. Pulverizado, com uma boa contraparte. Isso, é uma boa contraparte, é um volume enorme, cada vez mais representativo com o tempo. Então essa é a ideia. E daí se criou um ambiente um incentivo para registradoras, a interoperabilidade entre elas e essa possibilidade dos estabelecimentos comerciais cederem, não mais descontarem necessariamente com a credenciadora, mas venderem isso para um FDIC, para uma outra instituição financeira, para qualquer terceiro. Esse é o desenho. E o que está nesse desenho que é super interessante? Você pode, primeiro, que é um crédito, que esse registro é universal. Então, como essa exigência é sobre as credenciadoras que estão sobre a regulação do Bacen, o Bacen pôde estabelecer que 100% das credenciadoras precisavam colocar esses créditos dentro do ambiente de registro, sempre que eles forem... Então, 100% dos créditos estão lá. Se você for comprar um crédito dessa natureza, você tem certeza absoluta que ele vai ter que estar lá e você vai ter que negociar ele lá. Então, você elimina qualquer risco de duplicidade de cessão, ou pelo menos mitiga eles de forma brutal. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que se nesse ambiente onde os ativos, esses créditos são negociados, você garante um fluxo de pagamento diretamente para o cessionário. Então, na hora que o varejista vende isso para um FDIC, isso está registrado dentro do ambiente das registradoras, o pagamento que for realizado pela credenciadora, ela vai simplesmente realizar aquele pagamento e o pagamento vai ser direcionado para o cessionário, no caso aqui que a gente está mencionando para o FDIC. Legal. Então eu tenho um registro que tem uma série de críticas, demorou para ser implementado de forma adequada, até hoje existem questões sobre o tema, mas eu tenho um registro que de fato eu tenho absoluta certeza do que eu estou comprando, e que o fluxo do pagamento vem para mim a partir do momento que eu faço aquela compra, aquela aquisição daquele crédito. Esse é o cenário. O que acontece quando eu olho para o cenário dos FDICs? E aqui o ponto, né?
O registro na registradora de uma duplicata, uma vez ele sendo exigido, eu levo isso para registro e perfeito, eu crio uma publicidade em relação àquilo. Agora, qual que é a obrigação da registradora em relação a isso? Puxa, é simplesmente registrar aquela informação que ela recebeu. Quem é obrigado a registrar? Somente os FDICs. As securitizadoras precisam registrar? Até hoje não. Uma simetria, então. As factories precisam registrar? Não. Os bancos precisam registrar? Não. Então, aquele registro vale para quê no fim da história? Eu posso ter uma dupla cessão? Posso. Eu posso ceder fraudulentamente, quer dizer, o cedente mal intencionado, e normalmente quando isso acontece é porque ele é mal intencionado, ele pode ceder para um FDIC, não vai conseguir ceder para um outro FDIC, porque você vai ter uma verificação dessa duplicidade, mas ele pode ceder para uma empresa de fomento, pode ceder para um banco, pode ceder para um... Então, a questão da unicidade do ativo não está na mesa. E também não está na mesa a questão do fluxo do pagamento. Por mais que eu leve a registro, o fluxo de pagamento ainda está... não tem qualquer relação com esse registro. Então, o questionamento que eu e o mercado tem puxa, ele tem algum benefício, mas essa relação custo-benefício não é tão clara de se enxergar. Tá. Então, tem uma dúvida se realmente esse registro faz sentido neste momento, em que não é um registro universal, em que você não tem um controle do fluxo de pagamento. Então, esse é o ponto central em relação a essa discussão do registro. Mas é um avanço, pero talvez é um custo que ainda não seja... Isso, exatamente. Essa conta de custo-benefício não ficou clara, se ela realmente é benéfica ou não. Esse é o ponto. E não tem estudos que indicam que, puxa, isso aqui realmente vai trazer um avanço, uma melhoria para o mercado. E daí, o ponto que eu mencionei para você do desenvolvimento desse mercado de FDIC, e é interessante olhar, né? Porque quando você vê a 531, por exemplo, da segregação da atividade do cedente para a guarda da documentação, isso passar para o custodiante ou para o administrador, do fluxo de recebimento, disso estar na mão de um terceiro e não na mão do cedente. Boa parte desses avanços, quando veio a 531 em 2013, eles já estavam implementados em boa parte dos fundos. Os grandes estruturadores, eu tenho lá, tinha até uma apresentação minha, os grandes estruturadores já faziam isso, porque isso é o conceito da securitização, é o isolar o risco da carteira do risco do cedente. Esse é o conceito clássico de securitização. Certo. Então o mercado já estava caminhando nessa direção. A CVM simplesmente regulou e trouxe, não é só os caras que estão na linha de frente disso, mas o mercado inteiro vai ter que observar esse ponto, e faz sentido, e há razão, há razoabilidade nesse desenho. Mas o que eu quero dizer o mercado é maduro, você tem muitos gestores maduros, você tem muito banco de investimento que conhece muito bem o produto FDIC, que consegue avaliar esse risco. Então, a minha visão um pouco mais liberal do mundo talvez eles possam decidir se o registro faz sentido no caso deles ou não, uma vez que esse registro já não é universal. Tá. Então, é um pouco essa a minha visão do tema. Mas é uma visão pessoal, respeito, é super importante. Respeito demais a posição da CVM. Banco Central, né? E Banco Central, mas nesse caso é uma exigência da CVM, não do Banco Central. Respeito demais a posição da CVM, e a gente teve aqui um diálogo, participei dessa discussão com a CVM da 175, muitas e muitas reuniões. Uma série de questões que a gente discutiu foram acatadas e incluídas na norma, porque entenderam que era razoável e que era entendendo o pleito de mercado, e evidentemente umas outras não. Essa é uma delas, e é super razoável, enfim. Não dá para ganhar todas. Não dá para ganhar. E não dá para esperar que todo mundo pense igual, né? Isso. Isso é uma coisa importante no mundo hoje em dia, hein? É super. Então, e ele tá sentado na cadeira do regulador, e tem outras preocupações de supervisão, de outros pontos. É razoável uma posição diferente da minha. Então, eu respeito super. Mas, enfim, estou trazendo aqui para você onde é que estão os pontos de discordância em relação a essa decisão. Me conta uma coisa, o que você acha na nova instrução, na nova resolução, estou com instrução na cabeça, o que você acha que são os pontos que avançaram? O FDIC está melhor? Ou ficou um instrumento ou melhor ou mais abrangente? Você criou, primeiro, você tinha preocupações da CVM super importantes dos últimos anos, na última década, né?
eliminar a assimetria. Então, quando você olha um 175 e você cria uma regra geral e os anexos como regras individuais dos fundos, é maravilhoso. Você tinha a regra de assembleia, que cada regulação, a regulação de FIP, de fundo imobiliário, de FIP, cada uma era de um jeito. Despesas do fundo, conflito de interesse, eram todos regramentos individualizados. Na hora que você consolida isso, puxa, isso melhora muito. E é uma preocupação de muitos anos que vem se caminhando. E aqui eu tinha uma assimetria entre o que era um FDIC e o que era uma securitizadora. Com regras muito flexíveis para securitizadora e regras muito mais rígidas para FDIC. E a CVM fez um esforço aqui com a 60, enfim, para trazer uma equivalência entre esses dois instrumentos de securitização. Então, essa é uma questão mais macro relacionada a isso. E daí a gente entra nas questões específicas que foram melhoradas. Um ponto é investidor profissional. Você tinha restrições enormes para investidor profissional que eram equivalentes a de um investidor qualificado. Então, quando eu falo da segregação de cedente do fundo, por exemplo, em relação ao recebimento, os valores têm que ser recebidos numa conta vinculada ou numa conta do fundo. Essa é a regra geral. Você não tinha uma flexibilidade para investidor profissional. E, eventualmente, você tem alguma estrutura que o dinheiro vai ter que ser recebido na conta do cedente, mas tudo bem, o investidor topa esse risco. Porque é profissional. Porque é profissional. E a CVM trouxe flexibilidades, uma série de flexibilidades, quando a operação é para investidores profissionais e outras até quando ele é investidor qualificado. Uma delas é operações com partes relacionadas, que é a compra de crédito pelo FDIC com partes relacionadas do consultor, da gestora, do administrador. Isso era uma vedação geral, ampla. Qualquer uma, né? Só para profissional. Isso. E daí você olhava no universo dos fundos, primeiro as securitizadoras não tinham uma restrição equivalente, por exemplo. Então, puxa, você precisava fazer uma operação dessa, você montava uma securitizadora em vez de usar um FDIC. Puxa, é verdade, hein? Puxa, muitas vezes isso aconteceu na minha atuação. Cara, o FDIC não dá para fazer, monta uma securitizadora. E daí custa barato também, né? Era mais barato e com mais risco para o investidor, no fim da história. Porque você não tem a cota diária, você não tem um administrador e um gestor regulados, uma instituição financeira com risco na física dos seus sócios. Enfim, você não tem uma série de proteções, especialmente alguns anos atrás, em que a securitizadora era muito pouco regulada, que você tinha no FDIC. Então, no fim, o investidor, na ponta final, ficava, e ainda se eu fizesse uma securitização via debenture, esse investidor ainda podia ser de varejo. Então, eu podia montar uma securitizadora com debêntures emitidas para o varejo, tá. E com crédito que o recebimento era feito pelo cedente. Né? Era isso que acontecia. Então eu saía de uma estrutura que era mais segura para uma estrutura mais insegura e que eu podia captar recursos da poupança popular mais, vamos dizer, mais frágil em termos de análise de risco e também de recursos próprios. Então, a mudança de você trazer para o FDIC flexibilidade, por exemplo, para fazer operações com partes relacionadas para investidores restritos, qualificados e profissionais, é super positiva. Você tem que ser transparente, você tem que ser claro, né? É o princípio da transparência, você tem que dizer qual que é o meu risco. Esse risco tem que ficar claro para o investidor, mas a decisão de investimento é dele. Sim. Né? E mais importante do que o recurso está sendo recebido na conta do cedente é quem faz a conciliação, como é que eu faço essa conciliação, como é que eu tenho certeza que esse crédito existe. E daí você tem a responsabilidade fiduciária, regulatória do gestor e do administrador para fazer isso. Ficou mais robusto. Ficou mais flexível em vários aspectos. Né? Então, se outorgou essa... E daí, dentro de uma estrutura mais ampla de mudança da 175, se entregou para o gestor essa responsabilidade. É você que até criou-se a figura do estruturador. Então, o gestor é o estruturador do fundo. É ele que é responsável por definir os índices, os critérios e pela estruturação do fundo como um todo. Então, pensar nessas questões. Tá. Como é que eu evito... como é que eu reduzo o risco de que haja aquisição de créditos que não existam, a fraude numa cessão. Essa é a preocupação. Então, quando a gente é consultado no escritório sobre um lastro que é absolutamente diferente de tudo,
meu olhar é diligência. Como é que eu consigo ter uma diligência em relação a essa carteira? É mais isso do que, puxa, qual que são os contratos que eu tenho que apresentar como lastro? Não, é conceitual. O que eu estou fazendo é razoável para entender que aquela carteira existe? O que eu estou exigindo é razoável? Enfim, a gente entra nessa discussão. Eu acho que a 175, e o anexo 2 da 175 especificamente, ele está mais preparado para que você tenha a responsabilidade do gestor e do administrador na construção de produtos que sejam adequados para o mercado. Parece que sai, eu tenho uma certa impressão, Rubens, que sai um pouco aquela visão de checklist, que o cara tem que fazer checklist, e passou para a visão, amigo, você é responsável por estruturar alguma coisa de maneira dirigente, não sei o que, os critérios, os princípios são esses. Ficou com mais liberdade? A pergunta é, e o que eu tenho mais liberdade, mas o que você teve também de custo, então? Dá para fazer isso? É isso. Obrigação. Eu acho que o ponto geral é mais liberdade e, obviamente, mais responsabilidade no colo de quem? Do gestor. Essa análise geral é bastante razoável. Eu acho que em alguns pontos essa liberdade poderia ser maior. Mas teve outros ajustes à norma que são super positivos. A estrutura de fundo aberto era muito ruim. Por favor, fala aí um pouquinho. Estrutura de fundo aberto, você tinha uma lógica que era a seguinte: fundos com prazo de resgate superior a 30 dias, a oferta tinha que ser registrada na CVM. Então você tinha que fazer um prospecto e registrar a oferta se o fundo tivesse um prazo de resgate superior a 30 dias. O que tornava um caos a operação, ninguém queria fazer isso. Então a grande maioria dos fundos de mercado tinha um prazo de até 30 dias. A outra coisa, a outra restrição que existia, é que se você era cotista subordinado e quisesse resgatar suas cotas, o cotista sênior tinha que ser comunicado, notificado, tinha que esperar um prazo, se eu não me engano, 60 dias ou 30 dias. Ele diz, tá bom. Tudo bem, você vai resgatar, tudo bem. Então eu não vou resgatar e você resgata. Então era uma burocracia para o subordinado conseguir resgatar. A CVM acabou com essa questão do prazo de 30 dias, basicamente ela criou aqui fundos com prazo superior a 180 dias, fundos abertos com prazo superior a 180 dias de resgate, não podem ser distribuídos para varejo. Então essa é a única restrição que existe. Então essa é a primeira coisa, que me parece super razoável. E o outro ponto é, você pode resgatar subordinado ou mezanino desde que o índice de subordinação esteja atingido. Que é razoável. Falando assim parece tão óbvio, né? É tão óbvio. Então. Mas é isso, teve uma série de restrições e engessamentos que havia na norma anterior que foram super flexibilizadas. E daí eu faço um gancho aqui, falando de fundo aberto, com a questão da reforma fiscal, que é super interessante. A reforma fiscal foi uma briga, a gente participou aqui de forma super ativa disso. Inicialmente você tinha colocado o FDIC dentro do artigo com come-cotas, tanto fundo aberto como fundo fechado. Porque os fechados agora, tá bom. Agora Isso, também tem os fundos fechados, como regra geral, têm come-cotas, esse era o objetivo do governo, evitar os fundos exclusivos, especialmente, né, fundos do super ricos, aquelas coisas. O governo Robin Hood, para arrecadar um Robin Hood, né? Isso, você tinha essa questão por trás, e o FDIC foi colocado nessa regra geral. Só que, puxa, como é que eu pago come-cotas num fundo de precatório, por exemplo, num FDIC de precatório? Eu não tenho liquidez. É isso que eu fico pensando. Então, você pensa o seguinte, né? Você vai ter uma carteira de crédito uma carteira de precatório, pense em ação judicial, melhor. Tá. Comprei lá créditos relacionados a uma determinada tese. Daí essa tese, ela é admitida no STF. Então, o meu crédito que valia 10, ele passa a valer 100. Imediatamente a cota é diária. Então a cota do FDIC passa a valer 100. Como é que eu vou tributar come-cotas num fundo como esse? Não tem liquidez. Eu tenho que vender parte dos meus créditos para conseguir pagar come-cotas. Então era essa argumentação que foi levada para a CERT. E aqui a CERT e o diálogo principal, né, quem liderou essa discussão lá e tem que ser falado é o Daniel Loria. Puxa, fez um interlocutor excelente nessa discussão. É alguém que entende do tema, entende as preocupações do mercado, falou, realmente isso aqui não faz sentido, eu vou gerar um problema para a indústria. O nosso pleito ali, para quem a gente estava representando, puxa, vão abrir uma exceção para o FDIC e deixar nesse artigo mesmo, dizendo que o FDIC não tem come-cotas. E manter o que a gente tem hoje.
E daí, puxa, não, o melhor caminho... Não é qualquer FDIC, né? Que não tem como cota. Né? Isso, daí o caminho que se optou foi, não, vamos jogar o FDIC na regra de exceção, que é a mesma regra de fundo de ações, de FIP, por exemplo. Tá. Só que criando dois elementos essenciais para que ele esteja submetido a esse regime. O FDIC tem que ser uma entidade de investimento. E o que FDIC, é aquela onde o gestor tem discricionalidade, basicamente. Isso, e o FDIC tem que ter no mínimo 67% em direitos creditórios. Mas no momento que você jogou o FDIC para essa regra tem duas características interessantes. Antes da reforma fiscal do ano passado, o FDIC estava sujeito ao mesmo regime de uma debênture, por exemplo. Era 22,5 a 15 a tributação, regressiva conforme o prazo de investimento, e a dependência era de longo ou curto prazo. Então era uma tributação regressiva, isso podia ser de 22,5. A tributação passou a ser 15%. Para esses casos. Para esses investimento casos. com 67. Que a grande maioria do mercado mas para esses casos, 15%. E a outra mudança, e essa mudança com um efeito enorme, é que os fundos abertos, os FDICs abertos, eram sujeitos ao come-cotas. E eles deixaram de ser sujeitos ao come-cotas. Com alíquota de 15%. 15%. Então, eu só pago no resgate. Então, eu criei uma condição econômica e competitiva para um FDIC aberto, sei lá, de 180 dias, que pode ter uma rentabilidade prazo de resgate de 30, não precisa ser 180. Tá. Mas que é um veículo super interessante em termos de investimento, que pode ser moldado de uma forma que não existia antes. Então, o fundo aberto, se eu olhar, conjugar a resolução 75 com a reforma fiscal, ele teve um upgrade enorme, uma melhoria enorme em relação ao que ele era. É um outro fundo de 2023 para 2024. Nossa! Mas nesse negócio de tributação, eu tenho até dificuldade de colocar, mas na reforma tributária também tem alguma coisa de equivaler, instituição de pagamento, não. Daí o que a gente tem aqui é uma discussão que está agora em curso, né? Que a tributação... Saíram algumas matérias, confesso que eu já não me lembro direito, falando que do jeito que está, pode ser que o fundo comece a ser tributado como uma PJ. Aqui é a tributação de indiretos, né? O que se quer, o que o governo quer fazer, esse é o projeto de reforma que está em andamento, é o IVA brasileiro, né? Então, que os impostos indiretos sejam unificados e que, enfim, sejam tributados de forma unificada. Você tem lá uma segregação do que é União, Estado, enfim, você tem todo e município, então você tem dois tributos. Não vou entrar na discussão sobre isso, mas o que importa aqui nessa discussão? Como regra geral, histórica, os FDICs são tributariamente neutros. Então, a carteira do FDIC é neutra. Quem paga é o cotista, no resgate na amortização. Fundos é assim, né? Isso. E essa é uma regra geral quase universal, assim, do que eu conheço da legislação internacional também é assim. Você tem uma exceção, que é fundo imobiliário, que os investimentos da carteira... de renda fixa. Isso, né? Tá. você pode tributar lá dentro, essa é a única exceção prevista em lei. Em relação no projeto de lei que foi aprovado no Senado, foi aprovado na Câmara, agora esqueci, acho que foi aprovado na Câmara e agora foi aprovado na Senado e foi para a Câmara, acho que é isso. O que mudou em relação a isso? Você tem uma previsão de que os fundos que comprem créditos de arranjos de pagamento sejam tributados, a carteira desses fundos seja tributada. Essa é a primeira coisa. Então é assim que está escrito na regra. Sem exceção, fundos que compram créditos. Então esse fundo, aquele crédito que eu te falei, do varejista, do varejista, do estabelecimento comercial contra a credenciadora, pegou um pedaço bom da indústria. Isso. Esse fundo tem que ser tributado, tem as regras de tributação, que também não vale a pena entrar nessa discussão. Tá. Mas a carteira é tributada. E o cotista também. E o cotista também na regra anterior que a gente falou agora. Tributação. Isso. Tem uma tributação de indiretos aqui, da carteira dessa operação, e a tributação do cotista. Daí, inicialmente, era só isso. E daí também entrou... Nossa! Esse é um. E daí entrou também na reforma, ali no texto que foi aprovado, os FDICs que compram créditos comerciais, como duplicatas. Se não forem entidades de investimento. Então, se ele comprar duplicata e for uma entidade de investimento, tudo bem.
Agora, se ele comprar duplicata e outros créditos comerciais e ele não for uma entidade de investimento, a carteira dele vai ser tributada. Tá. Nossa. Então, essa é a discussão, esse é um texto ainda que tem que ser aprovado, é o texto aprovado em uma das casas, mas é uma discussão importante para a indústria. É discussão importantíssima, né? Você pode matar um pedaço razoável da indústria. Assim, a maioria dos fundos hoje são qualificados como entidade de investimento, mas a regra de entidade de investimento está na mão do CMNE. A 5.111 hoje em dia. Ela pode mudar e se tornar ainda mais restritiva? Pode. E daí eu posso jogar um pedaço da indústria para dentro? Pode. Então tem uma série de coisas que podem acontecer num contexto como esse. Mas o primeiro caso, que é o do arranjo de pagamento lá do varejista, por exemplo, ele por se for entidade de investimento também não paga? Não tem essa separação. Sempre. Sempre. Esse caso, pelo que está no texto hoje, é sempre. Tá. Ficou meio aquele negócio da meta fiscal, né? Quando perceberam que o arcabouço era muito bonito, mas é só mexer na meta? É só esse CMN mexer? Então fica um pouco assim, né? Tem os argumentos ali da CERT para a visão deles aqui, reproduzindo um pouco, né? A visão o ideal dessa reforma fiscal, que é o que eles argumentam, eu deveria, independentemente do veículo, o que importa é o serviço prestado, e esse serviço deveria ser tributado da mesma forma. Então, independentemente se for um banco, se for uma empresa de fomento, se for um FDIC num desconto de recebíveis, esse serviço deve ser tributado de forma equivalente para haver para que não haja assimetria no mercado. Então, esse é o conceito. Mas, puxa, isso aqui não é um serviço, né? É um desconto de recebíveis. Como é que você vai qualificar isso como um serviço? É uma operação de securitização. Então, você entra nessa discussão, mas estou trazendo o conceito por trás que, de novo, volto na questão de opiniões diferentes. Eu não gosto de se quebrar esse paradigma da neutralidade fiscal dos fundos. Acho que é perigoso isso. Eu gosto também. Mas essa é a realidade. Então, essa discussão, tive discussões na semana passada, na verdade, durante essa semana, sobre esse tema aqui, importantes. Vamos ver como ele avança. O cabo de guerra. Para a gente terminar aqui, estamos chegando no fim, o programinha é curto, né? Perspectivas. Como é que você vê a indústria de FDIC tentando olhar assim uma década para frente? Porque eu também concordo com você, é um excelente produto, a gente ainda tem agora os FDIC de infraestrutura, não sei o que e tal, que estão bombando, né, também. Agora tem debênture de infraestrutura e debênture incentivada, né? A vida não é fácil, né? Mas como é que você vê esse futuro aqui para o FDIC? O FDIC de novo, é um instrumento, um veículo de securitização muito flexível e que ganhou maior flexibilidade, ganhou maiores possibilidades, tanto com elementos de reforma fiscal como da questão da 175. Então, em um cenário como esse, né, e com a questão da renda fixa com uma importância relevante no mercado em termos de portfólio de investimento, acho que as perspectivas são brutais para o veículo. É o que a gente está vendo, né? Uma demanda muito grande. Essa ideia é palpável. Eu tenho essa sensação. É o que a gente ouve no mercado, eu tenho essa sensação e tenho essa sensação também em termos de demanda. Daí olhando no isso que eu estou te perguntando. Você vê lá pelo teu escritório, você vê... Super intenso, super... acho que é um mercado que só tende a crescer. Eu não consigo ver não vejo um limite para esse crescimento hoje em dia. Eu acho que ele vai crescer e crescer de uma forma consistente nos próximos anos. E aí a gente vai ter com certeza ali o FDIC ombreando ali com CRI, CRA e assim por diante, né? Você sempre tem a questão do benefício fiscal, né? É difícil competir verdade, com né? CRI, CRA e esse benefício negócio fiscal. Então, sem dúvida, é um complicador, mas ainda assim tem muito espaço. E ainda mais quando a gente olha para um movimento, eu não sei de que modo esse movimento vai continuar crescendo, mas você teve um movimento CMNE de restrição das operações de CRI e CRA. Né? Um movimento de ampliação do conceito de lastro imobiliário e lastro do agronegócio, você teve uma primeira inflexão em relação a isso com o posicionamento do CMNE, falando, puxa, calma, né? vamos criar limites aqui dentro. Se esse movimento continua, você reduz a possibilidade desses produtos e
a competição na renda fixa fica melhor para o FDIC. Se você olhar dessa forma competitiva, mas para quem está estruturando, quem está trabalhando com o mercado de capitais, tanto faz. Né? Aqui, pelo menos, eu sou agnóstico em relação ao produto. É o que é melhor para o cliente, é o que é melhor, é o que funciona melhor em termos de estrutura. Eu concordo. Infelizmente, Rubens, nossa conversa chegou ao fim. É uma pena, a conversa estava ótima. Mas já fica com o convite para o Open Finance também, tá? Quando se quiser, Hudson. Um prazer enorme aqui estar falando contigo. Uma satisfação. Obrigado, foi um mega prazer, meu amigo. Grande abraço, obrigado. Muito obrigado, hein? Gente, mais um episódio de Investimento Aberto, hoje com Rubens Vidigal Neto. Não esquecer. Valeu, gente, abraço.